Macron une-se ao Foro de São Paulo, é o título deste vídeo, mas claro, não deve ser entendido como uma adesão formal. A adesão é informal, mas nem por isso menos preocupante ou menos forte. Acontece que os globalistas, ou seja, os grandes satanistas do mundo, uniram-se aos comunistas por causa dos negócios. Aqui, o Foro de São Paulo reuniu-se até domingo, até ontem, na Argentina, e expressou profunda preocupação através do seu líder em ascensão atualmente, Alberto Fernandes, o presidente eleito da Argentina. Externaram muita preocupação porque a Bolívia, segundo Fernandes, era parte fundamental da estratégia da retomada do continente, ou seja, parte essencial de um eixo que teria, segundo Fernandes, as participações da Argentina, do Uruguai, do México e da Bolívia. Não falou em Venezuela, por óbvio, evidentemente, e não falou em Cuba, por mais óbvio ainda. Mas o fato é que a preocupação do Foro de São Paulo com a perda, pelo menos momentânea, da Bolívia, justifica-se, porque há um interesse muito grande, não em manter Evo Morales, como presidente por ser de esquerda. Há algo muito mais profundo do que isso. A Bolívia fornece alguma coisa essencial ao Foro de São Paulo, à URSAL e até mesmo aos globalistas. A produção da coca, o plantio da coca. E a coca é uma fonte de renda muito grande para o eixo e para os globalistas manterem o povo europeu no ateísmo, no materialismo e no zumbizamento. A cocaína entra como um elemento fundamental na tática de implantação da nova ordem mundial. As drogas estão disseminadas no mundo todo e isso não é nenhuma novidade. O processo vem desde o começo do século XX. Desde os anos 10, a cocaína entrou como um artigo luxuoso na Europa, enriqueceu grupos globalistas e enriqueceu fascistas e enriqueceu também os comunistas. Todos trabalharam com o produto e agora não é diferente. A diferença é que agora a cocaína é muito mais rentável, está muito mais industrializada, vamos dizer assim, e a sua capilaridade, os meios de distribuição muito mais eficientes. Ela está muito mais popularizada, já que o mundo vem zumbizando-se a passos largos a cada ano que passa. Pois bem, a Bolívia, por isso, ou apenas isso, é essencial para a URSAL, como era essencial o Brasil, porque o Brasil era o financiador das ditaduras na América Latina e também financiador da central, do escritório do comunismo latino-americano, ou seja, Cuba. O Brasil financiou portos, financiou, enfim, infraestruturas, não só em Cuba, como em outros países, como no caso da Bolívia, deu de presente uma refinaria da Petrobras e assim por diante. Era o caixa da brincadeira, era o caixa do Foro de São Paulo. E a Bolívia, o produtor de coca, como já disse. Bem, a figura em ascensão agora, aquele que está sendo elevado ao grau de grão-mestre do Foro de São Paulo, Alberto Fernandes, que ainda não assumiu, já fala em nome do Foro de São Paulo, tentando encabeçar um grupo internacional que possa trazer Evo Morales de volta ao poder, ou pelo menos alguns dos seus comandados. Estão batendo na tecla, com o apoio de Vladimir Putin, obviamente, estão batendo na tecla do golpe. E para isso conseguiram um aliado muito importante. Fernandes falou na reunião do Foro de São Paulo em Buenos Aires, falou com Macri,
com Macron, o Emmanuel Macron, presidente da França, por telefone, e Macron expressou uma grande preocupação também, porque, segundo Macron, as elites que não querem ver um presidente com a cara da Bolívia, que não querem ver um índio no poder, derrubaram. É golpe, é golpe, é golpe, e estão repetindo eles. Bem, o golpe, se foi dado, foi dado pela imensa, pela esmagadora população, pela totalidade quase da população boliviana, exceto, evidentemente, os funcionários do Foro de São Paulo. O resto, o povo humilde, trabalhador, escravizado da Bolívia, não queria mais o índio cocaleiro. E isso tudo foi expressado depois que o próprio índio cocaleiro, o presidente da Bolívia até então, ele sim deu o golpe, fechou a contagem de votos e só reabriu quando estava garantida a sua reeleição. Contou os votos no escuro, sem a população saber, e aí o povo foi para a rua, espontaneamente, sem liderança nenhuma. As lideranças vieram no decorrer do período. Os policiais depois se amotinaram e o exército não fez nada para segurar a onda de Morales. E é isso que estão tentando chamar de golpe. Não foi golpe, foi a vontade popular, fim de papo. Mas para essa gente a vontade popular não vale nada. Está acima de tudo isso os seus interesses. E o interesse continua sendo basicamente esse: transformar o continente inteiro num bloco socialista, com apoio logístico, evidentemente, e econômico, até um certo ponto, dos globalistas, das famílias satânicas do mundo, das grandes famílias satânicas do mundo, para manter, evidentemente, o fluxo de drogas na Europa e nos Estados Unidos e outras cositas más, como, por exemplo, massas de manobra, quando precisar de um povo para fazer pressão na fronteira americana, sabe-se de onde tirar. Pois é, tudo isso é sim muito diabólico e está acontecendo agora, nesse momento. O problema preocupante continua sendo a falta de governo na Bolívia. A Bolívia precisa resolver rapidamente a cefalia governamental, como disse a Infobae. Acontece que não tem como eleger, no momento, um presidente devido à complexidade do problema. Evo Morales renunciou, mas renunciou também o seu vice. Bem, isso, pela Constituição, daria oportunidade à presidência ao presidente do Senado, que também renunciou. Bem, uma vez renunciado o presidente, o vice-presidente e o presidente do Senado, busca-se então o presidente da Câmara, que também renunciou. Aí como ficam as coisas? Estão fazendo um estudo da nova Constituição e a nova Constituição prevê, nesse caso, que o decano do Senado assuma. Se este não quiser assumir, qualquer um com mais de 30 anos. Se não for encontrado nesses com mais de 30 anos alguém com desejo de assumir, faça o mesmo em relação à Câmara. Busca-se o decano da Câmara, ou seja, o deputado mais antigo, mais velho em idade. Se este não quiser assumir, busca-se qualquer um com mais de 30 anos. Esse é um imbróglio que está a Bolívia no momento. O problema é que eles têm que tomar muito cuidado mesmo para não colocar lá um sucessor ideológico ou um funcionário do Foro de São Paulo, para ser mais objetivo, na presidência. A situação é muito delicada nesse sentido, mas exige pressa, porque os comunistas e os globalistas estão unidinhos e estão tentando fazer emplacar a ideia do golpe. Não houve golpe nenhum, é apenas a vontade popular, mas, como se sabe, nós vivemos um mundo da inversão, um mundo da mentira, e a Rússia já está propagando essa mentira por toda a Europa. Houve golpe, Vladimir Putin está bem brabinho nesse momento, por sinal. Pois é, Macron unido ao Foro de São Paulo é algo, não é inesperado,
nem absurdo, mas o fato é que esse envolvimento de Macron agora às claras, quer dizer, agora não, porque essa tentativa de interferência de Emmanuel Macron aqui no continente já começou lá no G7 em relação à Amazônia. Eles querem derrubar Jair Bolsonaro, evidentemente, e Macron nunca deixou de externar isso. Agora ele está praticamente unido ao Foro de São Paulo. E isso é bastante preocupante, sim. Não podemos deixar crescer esta propaganda contra a Bolívia nem contra o Brasil. O Brasil deve prestar algum auxílio, eu penso, imediato à Bolívia. Dar respaldo ao próximo futuro presidente e abrir uma espécie de mercado comum, alguma coisa nesse sentido, para fortalecê-los. A Bolívia não pode voltar para as mãos do comunismo, porque, por enquanto, ela representa um pneu furado que obrigou o carrão do globalismo e do comunismo a parar no acostamento. Não podemos deixar que eles troquem esse pneu. E não podemos deixar que esse pneu seja Michelin não, mas qualquer um que tenha uma referência francesa. A situação está complicada, meus amigos, e o tempo corre contra os bolivianos, mas também contra nós de muitos modos, de muitas maneiras. Como disse, o Brasil era o caixa do Foro de São Paulo e a Bolívia o produtor de coca. E por falar em coca, já tem gente dizendo que com a queda de Evo Morales, Diego Maradona entrou em crise de abstinência. Mas isso é só uma brincadeira, se bem que pode ser até algo um pouco mais do que uma brincadeira. Até depois.